Durante muito tempo, a gente pensa em fazer uma coisa, vai por um caminho mais ou menos certo, mas muitas vezes é necessário você ter uma palavra certa, na hora certa. E a palavra que eu quero trazer para você hoje é uma palavra, uau, que me liberta. Provérbios 25, versículo 12. Quando alguém está querendo aprender algo, qualquer coisa, pense em algo que você quer aprender. Pense em algo que você precisa aprender. Pense em uma vitória na sua vida que você precisa conquistar. Pense em uma transformação na sua vida que você precisa ter. O conselho de uma pessoa experiente, conselho, vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Eu me desconectei de pessoas que me auxiliavam e experimentei desviar da rota. Um exemplo, eu tenho 4 metas agora até o final desse ano. Eu tenho o corpo que eu desejo ter. Quem são os mentores dentro dessa área que eu posso ter para mim? Na imigração, que eu tenho que ajustar meu status. A construtora, que era uma empresa de pintura e agora eu quero migrar para construtora, para fazer remodeling, reformas em geral. Na parte do café, nós temos um café, eu e minha esposa juntos, quem eu posso olhar? E quando eu olho para a Bíblia diz que Davi procurou Jonas para ajustar o processo dele com o pai, porque Jonas tinha experiência com o pai dele, com Saul, que era o rei. Moisés procurou auxílio em Jetro, que era o sogro dele, e a partir desse momento ele teve uma mudança administrativa na condução do povo de Israel. Mas Davi também procurou Urim e Tumim, procurou direta conexão com Deus, no momento em que ele não sabia o que fazer e não tinha quem consultar. Na maioria das vezes, Moisés também não sabia o que fazer. E quando ele não tinha resposta, ele ia procurar uma pessoa mais experiente. E Jetro não estava lá. Quem estava lá era o Senhor. Ali, naquela tenda onde o Senhor escolheu conversar com ele. E ele conversava com Moisés de um jeito que... Quando você se relaciona muito tempo com alguém, você já não é mais indivíduo conversando com outro indivíduo. Passa a ser uma coisa só, uma mistura. E Moisés transfigurava, exalava em luz no seu rosto a manifestação do Deus vivo. 2 pessoas, Pedro, Tiago e João 3, tiveram a oportunidade de ver isso que Moisés viu, que o povo de Israel no deserto viram quando eles subiram ao Monte da Transfiguração. Jesus precisava de conselho, de pessoas experientes, porque ele era 100% humano. E na hora que ele foi pegar conselhos com o Senhor, com Moisés e com Elias, salvo engano, Elias ou Eliseu, eu tenho uma certa confusão a respeito desses dois. Pedro, a gente vai fazer uma tenda para cada um deles. Mas eles estavam ali para confirmar o contrato que Jesus tinha feito com ele mesmo, para confirmar quem ele era, para confirmar seu propósito, seu ministério, reafirmar para Jesus: você é 100% um homem, mas você tem um propósito. E já está tudo escrito. Está tudo lá, Jesus. Tudo lá, tudo vai acontecer conforme já foi predito. A experiência deles. O apóstolo Paulo precisava da experiência dos apóstolos, de todos esses apóstolos anos depois, apesar de ter escrito todo o Novo Testamento praticamente. Quais são as pessoas que você precisa olhar? Mas a primeira pergunta e a mais importante é: aonde você quer chegar? De verdade, aonde você quer chegar? Você tem que ter clareza. Tem que ser muito claro. Para mim chegar aqui nos Estados Unidos, eu tinha que ter clareza. Eu contratei uma equipe experiente, NetVistos, eu acredito o nome da empresa na época,
e auxiliou em todo o processo de visto. Se você tiver dificuldade financeira, aonde você pode resolvê-la? Se você tiver dificuldade no relacionamento, quem já passou por isso? Quem é experiente para te dar socorro e auxílio? Essas pessoas têm uma palavra que vale mais do que ouro para você, que vale mais do que tesouros que você pode acumular para você. Porque através dessa sabedoria que está dentro deles, a curva de conhecimento, de crescimento na sua vida, ela é estreitada. Aquilo que você demoraria muito tempo, passa a ser em pouco tempo. Vou citar um exemplo prático. Dentro do café, montamos amizade com o dono construímos amizade com o dono do Castelo. Castel Cantina é o nome do restaurante. E no momento em que ele entrou no restaurante, ele e a esposa, que tem 14 anos de experiência, ele olhou e falou assim: olha, 6 pessoas eu contei saíram do seu restaurante porque tinha uma fila para pagar. E a parte de entrada do seu restaurante era pequena, as pessoas viram as mesas lotadas e falavam assim: se tá, não tem lugar para me sentar, tem uma fila imensa para fazer um pedido, eu vou embora, não quero ficar aqui perdendo meu tempo. E as pessoas foram embora. 6 pessoas. Eu fiquei fazendo as contas, eu falei: perdi $300 aí só na conta que você fez, mais ou menos $300. Ele falou assim: o que você tem que fazer é isso, pega as pessoas daqui, leva para o seu salão maior e depois que lotar lá, você começa a trazer para cá. E as pessoas vão ser introduzidas em todo o seu espaço, elas vão ter uma experiência muito melhor. Aí mudaram a estrutura da parte do lixo, que dava uma experiência que a pessoa não estava indo para o salão, mas estava entrando na cozinha ou no meu escritório, um espaço em que ficava organizado das vasilhas sujas e do lixo. Mudou, e realmente mudou o design, um pequeno detalhe, uma pequena mudança no flow. Depois ele chegou na minha estação de fazer cafés e fazer smoothies, vitaminas no Brasil, e mudou todo o sistema de preparação, mudou a localização das coisas, e que a cozinha fazia com muita velocidade, eu demorava lá na frente para a execução dos cafés e dos smoothies, agora passou a ter um tempo 4 vezes menor. Nunca mais haja. Saiba o seu desejo muito claro, o que eu quero, onde eu preciso de ajuda. Às vezes você está cego, você não sabe nem aonde você precisa de ajuda, mas você sabe que tem um problema. Chama uma pessoa que tem experiência. Chama essa pessoa. Ela vai ver aquilo que você não consegue ver. Ela vai te dar um conselho onde você não consegue enxergar. As suas crenças estão limitando você. Mas já limitaram alguém no passado. E se alguém já venceu essas crenças, seja por esforço do músculo, seja pela mudança mental, cola nessas pessoas, junta com elas. Elas têm uma sabedoria de Deus para você. E Deus, sobretudo, está sempre à disposição, como esteve com Moisés, como esteve com Davi, como esteve com Jesus, o tempo inteiro que ele orava todo o tempo, todo o dia. Todos os dias ele orava, conversava com Deus. Assim também você. Ele é o exemplo. Busque no outro, no próximo, e busque no seu Pai.